Olá! O Justiça em Questão de hoje fala sobre crimes de ódio planejados e executados a partir da internet. Tem sido cada vez mais comum que as pessoas aproveitem um anonimato do mundo virtual para dar vazão a pensamentos violentos e para incitar a prática de crimes. Execução penal humanizada. Conheça a mais nova unidade da APAC, a Associação de Proteção e Assistência ao Condenado, na comarca de Varginha. Cocô de cachorro. Saiba quais as responsabilidades dos donos ao passear com os pets pelas ruas e praças da capital mineira. Entenda o que são medidas socioeducativas e como elas são aplicadas ao adolescente em conflito com a lei. E veja como a legislação aborda o direito do torcedor. Fique com a gente, nossa edição começa agora. A APAC, a Associação de Proteção e Assistência ao Condenado, é uma alternativa para a execução penal implantada no país desde a década de 1970. O Tribunal de Minas apoia a iniciativa que prioriza a humanização no cumprimento da pena privativa de liberdade, sem perder de vista a dimensão punitiva estabelecida pela Justiça. Recentemente, foi inaugurada na comarca de Varginha, no sul do estado, mais uma unidade que adota a metodologia APAC. Acompanhe na reportagem. A APAC masculina de Varginha tem capacidade para receber 42 detentos vindos do sistema penitenciário convencional. A obra, iniciada em abril de 2018, foi realizada em pouco mais de um ano. O juiz-diretor do Foro de Varginha, Tarciso Moreira de Souza, titular da primeira vara criminal e de execuções penais da comarca, destacou o fato de a unidade ter sido construída com recursos de prestações pecuniárias. O investimento foi todo oriundo das verbas da prestação pecuniária, que são as condenações em processos criminais. A verba foi arrecadada através do Fundo Regional do Estado, dessas prestações pecuniárias. Foi em torno de R$1 milhão. Parte dela foi deste fundo e parte foi da prestação pecuniária da própria comarca. A instalação ocupa uma área de quase 900 metros quadrados, com espaço para 7 celas, horta, fábrica de bloco e oficina de reciclagem. Inicialmente, as vagas para o cumprimento de pena aqui na APAC de Varginha serão destinadas apenas a presos do regime fechado. O presídio de Varginha tem capacidade para 90 pessoas. No entanto, existem mais de 300 presos no local. O presidente da APAC de Varginha enfatizou a importância da unidade para o aprimoramento da execução penal na região. Essa superlotação carcerária hoje não é só regional, A gente tem uma superlotação carcerária em âmbito nacional. E a APAC Varginha, com a capacidade de 42 recuperandos, que hoje nós vamos trabalhar com aproximadamente 10% daqueles que estão cumprindo pena lá. Nós vamos desafogar o sistema carcerário e os que vão cumprir pena aqui, eu acredito que realmente terão dignidade no seu cumprimento de pena e voltarão para a sociedade pessoas melhores. O secretário de Segurança Pública e Administração Prisional, general do Exército Mário Lúcio Araújo, enfatizou o comprometimento do Estado em encontrar alternativas mais eficazes para a recuperação de presos. Além de custodiar aqueles que feriram a lei, nós precisamos dar condições para ele retornar melhor para a nossa sociedade. Aí o sistema APAC cai como luva. Eu sou um grande defensor, já disse isso para o nosso presidente do tribunal e o próprio governador Zema, que quer, até o final do seu governo, dobrar o número de atendidos de educandos no sistema APAC. O presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Nelson Messias de Moraes, destaca os esforços da instituição em apoiar a FEBAC, Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados, na disseminação do método APAC. Nós temos um programa chamado Novos Rumos no Tribunal de Justiça, que acaba sendo o guarda-chuva desse modelo, junto com a FEBAC e o governo do estado de Minas Gerais. Cada um desses atores tem a sua participação e cada participação é fundamental. É um modelo que avança de forma segura para dar efetividade à execução penal de uma forma mais leve e de uma forma que possa recuperar o indivíduo para que ele retorne ao seio da comunidade. O juiz auxiliar da presidência, Luiz Carlos Rezende Santos, ressalta que a inauguração das instalações físicas é a realização de um sonho idealizado há 41 anos. Essa APAC ela é pioneira no estado. Imagina que a comunidade de Varginha idealizou e chegou a constituir a pessoa jurídica dessa APAC no ano de 1978.
Quanto sonho, quantas pessoas pensaram. Fico imaginando o doutor Mário Ottoboni aqui, quantos juízes, né, se esforçaram para que esse momento acontecesse. Então foi um esforço enorme, não só da comarca de Varginha, de todas as comarcas mineiras, do grupo de monitoramento, que houve por bem fazer um caixa e disponibilizar recursos para que essas unidades estivessem em funcionamento. Realmente é muito gratificante ver essa vitória. O método APAC valoriza a humanização no cumprimento das penas privativas de liberdade. Para promover a reinserção social e diminuir os índices de reincidência, são empregados 12 pontos que envolvem, entre outros, o respeito, a ordem, o trabalho, a família e a espiritualidade. Você sabe o que é locupletamento? O nosso dicionário jurídico esclarece o que é. Confira. Locupletamento? Eu nunca ouvi, acho que não tem isso no dicionário essa palavra. Tem? Uma pessoa que é louca. Eu acho que significa uma coisa, localização, sei lá. Acho que é alguma coisa jurídica. A palavra locupletamento deriva de locupletar, que significa tornar-se rico. Na esfera jurídica, o termo geralmente é utilizado no sentido de enriquecimento ilegal. O tema é tratado pelo Código Civil. Segundo o artigo 884 dessa norma, quem enriquecer sem motivo justo, causando danos ou perdas a outra pessoa, será obrigado a restituir o que for obtido indevidamente. A gente volta daqui a pouco para falar sobre medidas socioeducativas e mostrar as responsabilidades dos donos de animais de estimação durante passeios pelas ruas e praças de Belo Horizonte. Estamos de volta com o Justiça em Questão, programa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Todo mundo ou já passou por isso ou conhece alguém que viveu a infeliz situação de pisar nas fezes de um animal. Muitos donos de bichos de estimação têm o mau hábito de não recolher os resíduos produzidos, principalmente por cães, durante um passeio pela cidade. Além de causar aborrecimentos para quem pisa acidentalmente, o cocô de cachorro traz riscos para a saúde pública. Difícil encontrar quem não goste de um passeio ao ar livre. Até os bichinhos de estimação gostam. Raquel tem 3 que adoram: a Kira, a Cleo e a Pandora, que estão descobrindo o mundo. Tem 3 semanas que elas começaram a sair na rua. Então elas param em todo lugar, elas cheiram as coisas, elas vem outro cachorro, elas querem ir atrás deles. Então, eu acabo saindo com as 2. Mas eu saio todos os dias de manhã para elas acostumarem a fazer as necessidades, a fazer o xixi. Então, elas sabem que de manhã, umas 7h40, 8 horas, eu estou saindo com elas. Raquel leva todos os equipamentos necessários para o passeio. Na minha casa, a sacola já fica junto com a coleira para não ter esquecimento. O problema é que tem gente que sai para passear com o cachorro e deixa a educação em casa. E a população é quem paga o preço. Já aconteceu com você de pisar em cocô de cachorro aí nas praças, nas ruas? Diversas vezes. Já pisei e é totalmente desagradável. Aqui na capital mineira, não apanhar as fezes do seu pet pode render uma punição. Desde o ano de 2012, a Prefeitura de Belo Horizonte estabeleceu uma multa de mais de R$1.000 para quem deixa o cocozinho do cachorro na calçada. Até hoje, ninguém foi multado. Mas vale destacar que o prejuízo por deixar a sujeira na rua não é apenas financeiro. Sim, a gente acaba sendo vetor de algumas doenças. A gente pisa em fezes ou sujidades das fezes e leva para dentro de casa, leva para outros locais onde tem contato com criança, contato com idosos. A gente tem problema de saúde pública por causa das fezes de animais. A gente pode elencar a giardíase, que é uma doença que pode causar problemas tanto para crianças, principalmente, quanto para os nossos pets. A gente tem alguns problemas de verminose que tem ciclo intestinal no cão e no gato, mas podem ter ciclos viscerais ou cutâneos na gente, como o bicho geográfico. E a gente tem a toxoplasmose, que é um problema de saúde pública para mulheres gestantes e pode ser um risco para o bebê. No bairro da Raquel, para ajudar na limpeza, os moradores adotaram uma solução criativa, utilizando garrafas PET. Até aqui no bairro Anchieta, tem alguns pontos que os moradores mesmo disponibilizam as sacolas
para não ficar o cocô na rua, porque é até desagradável. Eu tô andando com elas, tem um cocô, elas automaticamente vão lá cheirar. Para não precisar contar com a sorte de encontrar um suporte com sacolinhas, o veterinário dá algumas dicas. É legal a gente tomar alguns cuidados, que mesmo que faça, que leve um saco plástico ou um catacaca para limpar essas fezes. Às vezes, pedaços de papel para conseguir limpar o excesso de sujidade. E no caso de urina, uma garrafinha de água é muito bem-vinda. Primeiro porque você hidrata o pet com a água que você carrega e você dilui a urina do pet e diminui o cheiro que fica na vizinhança. Imagine ver um jogo ao vivo, comemorar um gol, assistir a vitória do seu time ou a derrota do adversário em um campeonato. E se no meio dessas emoções alguma coisa acontece e causa prejuízos ou constrangimentos que acabam atrapalhando o momento de festa? Para evitar dores de cabeça, desde 2003, a Lei 10.671, que é conhecida como o Estatuto do Torcedor, assegura direitos e impõe deveres nas relações de consumo que vão além dos estádios. Entenda mais na entrevista. Quem vai dar mais detalhes sobre esse assunto para a gente é o Leonardo Máximo, que é advogado e especialista em direito desportivo. Leonardo, seja bem-vindo. Vamos começar explicando quais são os direitos do torcedor. O torcedor tem uma série de direitos que compreendem o momento antes do jogo, o momento do jogo e após. Antes do jogo, ele tem direito a saber com antecedência os regramentos que dispõem sobre aquela competição. Ele tem direitos relativos à aquisição de ingressos de uma maneira que está toda detalhada no Estatuto do Torcedor. Ele tem direito de chegar ao estádio com segurança e lá ter a sua integridade física preservada, ter a sua integridade física, a sua saúde e na volta para casa também. Além de outros direitos, como, por exemplo, higiene, na questão da alimentação que ele adquire junto ao estádio. Então, realmente é um conjunto que é o antes, o durante e o depois. Pois é, então a gente pode dizer que a abrangência do Estatuto vai além da presença do torcedor no estádio. Certamente. E um dos pontos mais importantes é justamente que o torcedor saiba com antecedência qual é o regulamento daquela competição, cujo ingresso ele está adquirindo. A aquisição do ingresso, que sempre foi muito polêmica também, questão de cambista, questão de ingressos que não eram muito claros, valores, isso tudo está incluído, assim como o caminho dele até o estádio, a presença e a volta para casa. Existe aí um órgão específico para a defesa do torcedor? Sim. O Estatuto do Torcedor, no seu artigo 41A, estabelece que os estados e o Distrito Federal poderão estabelecer juizados especiais do torcedor. De fato, aqui em Minas Gerais, existe uma portaria de outubro do ano passado, de 2018, que já está estabelecendo as coordenadorias, quem serão os juízes responsáveis por implementar. Ainda não está na prática acontecendo aqui, mas a gente já vê um movimento do Tribunal de Justiça no sentido de comandar a implementação desse tipo de juizado especial. Leonardo, então para a gente finalizar, qual que é a importância de se conhecer no torcedor um consumidor? É uma importância muito grande, porque o torcedor é um consumidor específico. O fenômeno do esporte é muito específico. Tem toda essa questão do antes, da compra do ingresso, de saber o regulamento, que é algo que não diz respeito, que não concerne ao consumidor geral. Então, por causa disso, é muito importante, sim, é uma grande importância, porque está reconhecendo que aquele consumidor tem necessidades especiais, tem características especiais e que elas devem ser atendidas. Você sabe o que pode acontecer com um jovem que infringe a lei? Para quem tem entre 12 e 18 anos, o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece punições específicas. Saiba mais na reportagem de Camila Cambraia. Assim como os adultos, adolescentes que descumprem a legislação também podem ser responsabilizados na justiça. Mas, nesse caso, as sanções são diferentes daquelas impostas aos maiores de idade. Começa pela mais branda, que é a advertência, depois vem a reparação de dano, que a gente aplica muito para esses meninos que gostam de pichar a parede. É bom para eles pintarem as paredes que eles picham, então a gente tem que reparar aquele dano. Temos depois a liberdade assistida, que é um acompanhamento psicossocial que é feito por esse adolescente, que é executado pela Prefeitura Municipal, e a prestação de serviço à comunidade. Depois nós temos as medidas privativas de liberdade, são as sanções mais severas. Quais são? A semiliberdade e a internação. Essas duas medidas nós aplicamos para aqueles adolescentes que
cometeram atos infracionais graves, ou seja, violência contra a pessoa ou que já são reincidentes. Em Belo Horizonte, o CIA atende aos adolescentes que cometeram algum ato infracional. O centro funciona há 10 anos e integra as instituições públicas que compõem o sistema de justiça juvenil. O CIA-BH, Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente Autor de Ato Infracional, que fica na região central da cidade, reúne a Vara Infracional da Infância e da Juventude, a Promotoria da Infância e da Juventude, a Subsecretaria de Atendimento às Medidas Socioeducativas e as polícias Militar e Civil. A maneira como o local é organizado permite que os adolescentes apreendidos em flagrante possam ser julgados em menos de 45 dias. Ficou comprovado ao longo dos anos que esse sistema tradicional de justiça, de um julgamento levar 3, 4 anos até o final, contribuísse para o mito da impunidade para o adolescente, porque o adolescente não é igual ao adulto, ele tem que ser uma justiça mais imediata, obedecido, lógico, todas as garantias constitucionais, mas ela tem que ser imediata para surtir efeito naquele adolescente. Ele não pode levar 3 anos, senão ele vai pensar 2 coisas: ou o que eu fiz não está errado, porque não aconteceu nada, ou então eu posso continuar fazendo, porque não vai dar em nada. A desembargadora e superintendente da COINJE, Coordenadoria da Infância e da Juventude do TJMG, explica que esse modelo é um dos motivos para a queda na quantidade de adolescentes encaminhados ao CIA nos últimos anos. Enquanto em 2017 o número chegou a 8.244, em 2018 foram 7.786. Nesse período, também houve redução de 5,63% no número de atos infracionais. O poder público de Minas, as instituições públicas, diagnosticando esses fatores, mudaram esse modelo de justiça com uma justiça mais eficaz para o adolescente, uma responsabilização imediata e uma atenção também eficaz, para que esse adolescente mude mais rápido o seu comportamento. E isso surtiu um efeito porque a cada ano que passa, o índice nosso de reincidência vem caindo e de apreensões também de adolescentes. No próximo bloco, nossa equipe fala sobre crimes de ódio facilitados pela internet. Voltamos em instantes. Estamos de volta. Você está assistindo ao Justiça em Questão. O massacre ocorrido em uma escola de Suzano, São Paulo, colocou em evidência o submundo da internet. Os assassinos frequentaram por meses um fórum de debates na chamada Dark Web, um ambiente de difícil rastreamento onde internautas anônimos publicam e buscam conteúdos que vão de trabalhos acadêmicos à encomenda de crimes. A morte de 5 estudantes e 2 professoras foi planejada e também comemorada por algumas pessoas em um fórum secreto na internet. Aparentemente, nessas conversas que se desenrolam no mundo virtual, os crimes de ódio encontram força e incentivo. E para a polícia e a justiça, combater e punir esses atos tem sido um desafio. Alguns de nós acessam a internet para coisas do cotidiano. Outros acessam para uma atividade nada inofensiva: a propagação de discursos de ódio. Esses discursos podem significar os primeiros passos para a prática de crimes. Um evento recente que parece ter motivação no preconceito é a tragédia de Suzano. 2 jovens armados entraram atirando em uma escola, matando 7 pessoas. Há indícios de que o ataque foi arquitetado na internet, mais especificamente em grupos de debates secretos. Igor está pesquisando a narrativa dos integrantes desses fóruns, que são chamados de chans, uma abreviação do termo inglês channel, que significa canal. São tópicos que eles vão discutindo infinitamente sobre determinadas coisas. E os discursos são bem pesados mesmo. Discurso de ódio. O crime de ódio é aquele praticado contra pessoas, motivado pelo fato de a vítima pertencer a determinada raça, etnia, cor, origem territorial, sexo, identidade de gênero, religião, ideologia ou condição social, física ou mental. É mais que um crime individual. Atenta contra toda a sociedade.
Na maioria das vezes, essas conversas não ficam expostas ao grande público. Acontecem em um ambiente secreto, de difícil acesso, na chamada Dark Web. A internet se divide em camadas. É como um iceberg. A parte de fora da água, que podemos ver facilmente, é a Surface Web, a superfície. Nela estão os endereços que acessamos no dia a dia. Mais abaixo está tudo o que é protegido com login e senha ou que não pode ser encontrado através de buscadores como o Google, como, por exemplo, uma página fechada do Facebook. Esta é a Deep Web. E aí vem a Dark Web. Nela estão hospedados conteúdos muito difíceis de rastrear, com diversas camadas de encriptação. E isso é um problema para o sistema de justiça quando se trata de combater os crimes de ódio. Do ponto de vista tecnológico, existem sites, existem softwares que fazem a ocultação do IP, que é como se fosse um endereço eletrônico das máquinas em que estão sendo praticados esses crimes de ódio, a formação de quadrilha, incentivado esse tipo de discurso. De acordo com o professor, rastrear os criminosos pode depender de acordos internacionais. Porque a maioria desses sites estão hospedados em servidores de outros países. Então as autoridades brasileiras muitas vezes não conseguem chegar até a identificação da autoria desses crimes, justamente por não ter acesso a esses dados que são negados por esses outros países. A identificação dá trabalho, mas não é impossível. Em maio de 2018, Marcelo Vale Silveira Melo, responsável pelo Fórum Dogola Chan, foi condenado a 41 anos de prisão pelos crimes de racismo, terrorismo e divulgação de pedofilia, todos cometidos pela internet. Antes do Marco Civil da Internet, em 2014, e da Lei Antiterrorismo, de 2016, ataques desse tipo só podiam ser enquadrados em crimes contra a honra ou injúria racial. As penas previstas para estes crimes variavam de 6 meses a 3 anos. A punibilidade podia até ser extinta se o agressor se retratasse. Atualmente, 2 projetos de lei pedem tipificação específica para crimes de ódio e punição mais severa. No Dogola Chan, internautas anônimos compartilhavam mensagens discriminatórias e violentas que tinham como alvo mulheres, nordestinos e homossexuais. Comportamento semelhante ao que Igor encontrou durante pesquisa do doutorado, ao ingressar em fóruns e grupos extremistas de WhatsApp. E a discussão deles é super com vocabulário de cruzadas, é matar os hereges, anti-muçulmano, como se fizesse sentido ser anti-islâmico no Brasil, Assim, é 0,3% da população que é islâmica. Aquela, vamos proteger a civilização ocidental da degeneração, esse discurso mesmo. E a degeneração é o quê? O feminismo, é o liberalismo, é o comunismo, é o socialismo, é a esquerda. É qualquer coisa que seja moderna, é uma coisa super antimoderna em todos os aspectos. Vocabulário semelhante foi observado nas ameaças de ataque contra a Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal de Minas Gerais. Nas mensagens, professores também foram ameaçados. Nesses fóruns, é comum que educadores sejam desqualificados. Naquele ambiente ali, eles desqualificam todo tipo de mediação tradicional de informações. Eles vão falar que um professor universitário está errado porque eles viram no YouTube um cara que falou coisa diferente. A imprensa mesmo, eles desqualificam toda e qualquer imprensa que vai contra qualquer coisa que eles pensam, ela é comunista, ela é ateia, ela é secularista, ela é qualquer coisa. Episódios ocorridos na década de 1990 parecem se repetir nos dias de hoje, apenas com uma diferença: a quantidade de denúncias. A Central Nacional de Denúncia de Crimes Cibernéticos recebeu em 2016 mais de 115 mil denúncias. Em 2017, o número caiu quase pela metade, pouco mais de 60 mil. Além do desafio de fazer com que a sociedade se mobilize contra atos desta natureza, é preciso superar outros 2 obstáculos. O primeiro, equipar adequadamente os estados. Então é muito difícil, o setor de investigação, das polícias, do Ministério Público, acompanhar, na mesma velocidade o desenvolvimento, tecnológico que essas organizações utilizam para praticar os seus crimes. O outro, quebrar o paradigma de que a internet é terra sem lei, onde discursos de ódio ficam impunes. Você está praticando atos ilícitos e, se for constatada,
a prova, se for possível produzir a prova e identificar a autoria, a pessoa vai responder civilmente ou criminalmente por aquele ato. O Justiça em Questão também está na internet. O conteúdo desta e de outras edições pode ser acessado no portal do Tribunal de Justiça. Clique na área Comunicação e depois em Justiça em Questão. Ou veja pelo canal no YouTube. Comente, proponha temas, participe do nosso programa. Envie um e-mail para justiçaemquestão@tjmg.jus.br. Um grande abraço e até a próxima edição.